A dor é uma coisa muito necessária para a nossa evolução. E todas as vezes que eu lidei com a dor, que eu precisei ficar sozinho, que eu fui mesmo excluído durante a época da escola, durante o período de quando eu estava no ensino médio, quando eu estava no ensino fundamental, foram momentos na minha vida que eu presenciei a solidão, que eu presenciei a dor de estar sozinho, a dor de precisar gostar da minha própria presença, da dor de fazer com que eu mesmo me tornasse meu melhor amigo. E durante esse período que eu presenciei a dor, foram os momentos que eu mais evolui na minha vida. E é por isso que eu digo que às vezes a dor voluntária, ela pode ajudar muito na nossa evolução. Ela pode ajudar muito no nosso desenvolvimento pessoal. Então é por isso que hoje eu queria abordar um tema que eu venho falado em alguns vídeos atrás, que eu venho feito, que eu venho praticado e que eu venho testado por muito tempo, por até alguns anos, e que provavelmente algum de vocês também já tentou fazer isso, que é o banho gelado. O banho gelado, ele é parte dessa dor voluntária, ele faz parte de você abraçar o desconforto e tentar ficar por muito tempo, debaixo de uma coisa desconfortável, sabe? E esse desconforto, às vezes ele faz parte da sua disciplina, e ele faz parte de algo que vai fazer com que você evolui, de algo que pode lidar até com a sua ansiedade, com a sua depressão, pode ajudar você a se sentir mais motivado durante o dia. Vai ser algo extremamente desconfortável, vai ser algo difícil, vai ser algo doloroso, mas às vezes na nossa vida a gente tem que abraçar o desconforto, abraçar a dor, para que assim a gente possa evoluir, para que assim a gente possa se tornar pessoas mais disciplinadas. E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi começar a tomar banho gelado todas as manhãs quando eu acordo. E é por isso que eu vou falar para você nesse vídeo por que você deveria fazer isso também. Então vamos lá. Primeira coisa, por que tomar banho gelado? Tem um motivo específico? Tipo, vai fazer algum benefício para você? E a resposta é sim, vai te trazer vários benefícios. O banho gelado vai te trazer vários benefícios. Ultimamente, a gente tem visto muita coisa na internet falando sobre dopamina, que a gente precisa regular a dopamina e que a gente está atrás de dopamina fácil o tempo todo. E isso é verdade. Durante o nosso dia, a gente consome tanta coisa, a gente fica tanto tempo preso no celular, a gente fica tanto tempo querendo comer porcaria, assistindo coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, várias outras coisas, como por exemplo vício em conteúdos adultos e tudo mais. E isso tudo é a gente pedindo dopamina. É a gente pedindo o tempo todo essa dopamina fácil, essa dopamina barata. Vai trazer pra gente essa sensação de prazer por algum tempo, vai trazer essa sensação boa, é agradável por algum tempo, mas é só momentâneo, sabe? Aquilo não vai fazer com que a gente se sinta bem o resto do nosso dia. Porque a dopamina fácil, ela vai fazer com que a gente entre num pico, num estado antes mesmo de fazer aquilo. Porque a dopamina, na verdade, ela é a motivação. Então a gente se sente motivado a fazer aqueles maus hábitos, a comer porcaria, a assistir vídeos adultos, a gente se sente extremamente motivados antes de fazer aquilo. E no momento que você faz aquilo e termina, você se sente pior do que você começou. Então, tomar banho gelado pela manhã é justamente o contrário disso. Você vai ter que lidar com a dor de tomar aquele choque de sair da sua cama quentinha de manhã e entrar no chuveiro gelado. Aquilo vai dar um choque de frio para você. E você se manter 1 minuto, 2 minutos que seja, o tanto que você conseguir pela primeira vez, já vai fazer com que você se sinta motivado por longas horas do seu dia, porque aquilo é o primeiro desafio do dia, entendeu? Então você passando pelo primeiro desafio do seu dia, você já vai ter motivação para passar por vários outros desafios, entendeu? É por isso que um dos motivos que tomar banho gelado de manhã é extremamente importante. Ele vai ajudar a regular os seus receptores de dopamina que você ficou fritando. Que você ficou fritando no celular, nas redes sociais, se comparando. O banho gelado é um dos melhores jeitos de você regular os seus receptores de dopamina e fazer com que você volte a sentir o verdadeiro prazer de como é a vida real. Porque num dia frio, você vai acordar de manhã, você vai sair de casa para trabalhar, para estudar, sei lá para quê, e você vai sentir esse choque. Você vai sentir você sair do quentinho da sua casa pro frio da rua, ou vice-versa, ou assim, num dia muito quente, você
você vai sentir esse choque. Então, no momento que você entra no banho gelado, você está presenciando nada mais, nada menos do que a própria vida real, cara. E é assim que você começa a regular seus receptores de prazer, parando de querer fugir da realidade e encarando ela. E muitas vezes pode até parecer que você tem medo de entrar no banho gelado. Você tem medo do desconforto, e isso fala muito sobre a sua própria vida. Quantas vezes na sua vida você precisou encarar o desconforto, precisou encarar alguma coisa nova, precisou... você sabia que você ia passar por alguma coisa difícil nesse momento, e você ficou com medo. Então, o banho gelado é um modo de você enfrentar esse medo. É um modo de você entender que você vai estar exposto a uma situação ruim e segurar o máximo que você conseguir. Você vai controlar a sua ansiedade entrando no banho gelado. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a controlar a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito... entrava em pânico muito fácil, cara. E pra mim, o banho gelado foi uma coisa, assim, muito boa para conseguir regular tudo isso no meu corpo, porque você vai passar por outras situações de estresse na sua vida. Você vai passar por outras situações que você precise controlar a sua ansiedade, controlar a sua respiração, e no banho gelado, presenciando isso todos os dias, você vai ver que isso vai virar rotina, e você vai estar presenciando alguma coisa desagradável, você vai estar presenciando um controle de respiração todos os dias. E quando você começa a entrar no banho e controlar a sua respiração, você vê que você vai focar apenas na respiração e você vai esquecer o frio, você vai esquecer que está gelado e você vai conseguir se manter lá por muito tempo. E esse era um método que os soldados romanos usavam para diferenciar os meninos dos homens. Os guerreiros faziam isso para se tornarem mais homens, para lidarem melhor com a dor, para lidarem melhor com até mesmo com a saúde mental. Isso é uma tática de guerra, cara. E que você pode fazer, você pode praticar todos os dias. Assim que você acordar. Mas por que assim que você acordar? Bom, eu, por exemplo, eu treino, eu faço musculação. E pra mim é interessante fazer isso logo de manhã, porque eu vou estar motivado o resto do dia. Às vezes eu faço até mesmo antes de ir pra academia, porque, cara, você vai entrar no banho gelado e aquilo vai te dar uma motivação tão grande, você vai sentir felicidade genuína quando você conseguir sair de lá e quando você vê, cara, eu consegui encarar mais um problema, eu consegui encarar esse desafio. E aí você vai com muito mais ânimo pra academia, sabe? Você vai com muito mais vontade. E essa é a dopamina verdadeira. Essa é a motivação que você tem que ter no seu dia a dia. Entendeu? E o banho gelado, uma das coisas boas que ele faz é queimar a massa magra. Então você vai ter a gordura marrom e a branca. A marrom, ela é a boa. Então você vai estar queimando toda essa gordura branca e você vai conseguir perder peso ao longo do tempo. Isso é uma coisa que o banho gelado ele estimula. Se você quer perder peso, comece a tomar banho gelado. E ele tem um processo desinflamatório. Ou seja, se você tá inflamado, se você tá se sentindo, sei lá, um pouco gordo de alguma forma, o banho gelado vai ajudar você a resolver isso. E é justamente o efeito contrário que a gente quer quando a gente sai da academia. Porque você tá com os músculos todos inflamados, você tá no pump, sabe? Você treinou forte, você tá no pump. E você vai entrar no banho gelado, ele vai te dar o contrário dessa sensação que você quer, ele vai te dar o contrário desse efeito que você na verdade está procurando quando você sai da academia. Então o mais interessante é para você começar a tomar banho gelado logo de manhã, ou até antes de ir para academia, sabe? Na verdade, se você tomar o banho gelado diversas vezes por dia, se você conseguir, você vai ter esse efeito muito mais prolongado e você vai conseguir se sentir muito mais motivado durante o dia. O banho gelado, na verdade, eu disse diversas vezes por dia, mas você não vai tomar banho por completo, você não vai ser uma hora que você vai se lavar e usar todos os produtos, entendeu? O banho gelado, ele é meio que diferente do banho usual que a gente está acostumado a tomar. Você vai entrar nele e você vai
o objetivo é você ficar lá dentro por bastante tempo e não tomar banho de fato, se limpar, entendeu? Você ainda vai continuar tomando o seu banho normal, o seu banho quente normal, mas você vai estar tomando outros banhos gelados durante o dia. Ou um só, isso vai ser da sua escolha, entendeu? Mas ele não é um banho normal, ele não vai ser com o objetivo de você se limpar. Então, por isso que é interessante você conseguir entrar diversas vezes por dia no chuveiro gelado, entendeu? E o ideal é você não começar com a temperatura quente e gradativamente e diminuindo a temperatura até chegar no frio. Não, porque o que a gente está procurando no banho gelado é esse choque, é essa porrada que você toma logo quando você liga o chuveiro gelado e você já tá debaixo dele, você toma esse choque, sabe? É isso que a gente tá procurando. E se você tá começando agora no banho gelado, se você é iniciante nisso, você pode até ficar pouco tempo e só tomar esse choque, ficar, sei lá, 1 minuto ou 2 e sair, porque isso vai te dar, já vai te trazer uma motivação e já é o primeiro, você tá começando. É o primeiro passo, entendeu? Então, meus parabéns se você fizer isso. Uma das coisas que você pode fazer para se livrar desse medo da dor, desse medo, desse choque do chuveiro, é você sair agora mesmo desse vídeo. Tipo, se você estiver assistindo pelo celular, pega ele e leva até o banheiro, abre a sua torneira, tenta colocar no mais frio possível e coloca sua mão. Coloca só a sua mão na água. E aí você fala: esse é o meu medo? É só isso que eu tenho medo? Você vê que é uma coisa muito insignificante, cara. E por que você não vai lá e encara isso? E fica um tempo debaixo do chuveiro gelado? Esse é um dos modos que você vai lidar com o seu medo e vai te ajudar no seu dia a dia com muitas coisas que você for fazer. Algumas pessoas que já estão mais avançadas no banho gelado, vocês já devem ter visto por aí, que elas fazem aquele banho gelado mesmo, que é numa banheira de gelo, que você vai lá, tem a banheira específica de gelo, que você pode pesquisar na internet aí, por banheira de gelo você vai encontrar. É uma banheirinha pequena, existem até algumas infláveis, ou sei lá, tem algumas simples que são baratas até, mas aí você vai ter que comprar o gelo ou fazer o gelo na sua própria casa, se você tiver, sei lá, uma geladeira grande e tiver disposição para fazer bastante gelo. E aí esse pessoal, eles pegam, os atletas, né, são mais atletas que fazem isso, eles já estão mais acostumados, então eles não correm nenhum risco assim fazendo isso. Então eles compram gelo, colocam na banheira e eles ficam o máximo de tempo possível na banheira. Aquilo vai ajudar muito, dependendo do tipo de exercício que eles fazem, mas para mim, especificamente, eu precisaria fazer antes de ir, porque aquilo vai me ajudar com a recuperação muscular, aquilo vai me dar um estímulo, aquilo vai me dar uma dopamina e vai me trazer uma motivação muito maior para ir fazer o treino, entendeu? Então por isso que é importante fazer isso antes do treino. Tem atletas que fazem isso depois, eu não sei especificamente. Se você quiser, dependendo do treino que você faz, você pode pesquisar qual é o momento ideal para você realizar o banho gelado. Eu sei que cada modalidade de cada esporte tem o seu. Mas pra mim, pra gente que faz musculação, pra gente que treina, é mais interessante fazer isso antes. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, comprar uma banheira de gelo, mas eu sinto que eu preciso me preparar mais, eu preciso me acostumar mais com o chuveiro gelado, porque ou então começar com pouco gelo, sabe? Mas eu sinto que é uma coisa que futuramente eu vou querer fazer e futuramente eu vou querer comprar essa banheira pra começar a fazer de fato o banho gelado, o gelado mesmo com gelo, tudo. Mas provavelmente assim, pra você que nunca fez isso, pra você que vai começar a fazer isso, que se sentiu extremamente motivado, eu espero que eu consiga te motivar de alguma forma com esse vídeo. Mas pra você que nunca começou isso, eu proponho pra você um desafio de 7 dias. Você vai pegar 7 dias, você vai acordar, e a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é não olhar o celular, não olha as notificações, não entra no TikTok, não entra no Instagram, não faz nada disso. Pega e entra no banho gelado. E você vai ficar, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, 2, o máximo que você conseguir. Não tem problema se você conseguir ficar, sei lá, menos de 1 minuto, ficar pouquinho tempo, porque você vai estar começando, então tudo tem sua primeira vez.
Eu quero que você pegue esse tempo e entre no chuveiro gelado. Você vai acordar de manhã e vai entrar por 7 dias. E você vai ver o tanto que isso vai te ajudar no seu dia a dia, o tanto que você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais disposto para ir para a academia, para enfrentar, para encarar o resto do seu dia. Logo de manhã você vai estar disposto e motivado para encarar o resto do seu dia e você vai estar feliz, porque você conseguiu cumprir o primeiro objetivo do dia, entendeu? É como sair da academia, é como fazer, sei lá, 20 minutos de cardio, meia hora de cardio. É como sair daquele treino que você pegou pesado pra caramba, sabe? Que você conseguiu bater o seu recorde pessoal, que você conseguiu treinar mais pesado do que nos outros dias, sabe? Você vai sair de lá disposto, você vai sair de lá feliz. Tudo bem que você vai estar todo suado e cansado, mas aquilo é o verdadeiro prazer da vida. Aquilo é o verdadeiro prazer de ter feito alguma coisa difícil. Você não vai se sentir mal quando você sai da academia. Ao contrário de quando você joga videogame por horas e horas, quando você come porcaria, quando você fica nas redes sociais, quando você volta do serviço e a única coisa que você faz é ficar no celular deitado e comendo porcaria. Óbvio que você vai se sentir mal. Óbvio que você vai se sentir cansado no dia seguinte. E quando eu comecei com o desenvolvimento pessoal, eu praticava todos esses maus hábitos, eu comia muita porcaria, eu acordava de manhã e eu comia um pacote inteiro de bolacha, sabe? Eu comia muita porcaria, eu era sedentário, eu só não era gordo, não sei por que eu não era gordo, mas enfim, tem gente que é por conta da genética. Mas eu praticava todos esses maus hábitos, eu era uma pessoa totalmente degenerada. E foi ao longo do tempo que eu fui conhecendo desenvolvimento pessoal, que eu fui conhecendo qual era o verdadeiro prazer, qual era a verdadeira felicidade. Porque você só vai se sentir realizado e feliz quando você vê que você está se desenvolvendo. Quando você está se diferenciando da pessoa que você era no passado. Quando você está deixando de ser aquela pessoa magra ou aquela pessoa gorda. Que você está superando seus próprios desafios, seus próprios medos, perdendo todas aquelas espinhas que você tinha no seu rosto, que você está se superando e se tornando a pessoa que você deveria se tornar. Você está vendo seu corpo entrar em forma, você está vendo seu corpo ficar bonito. Essa é uma das maiores maravilhas que um homem, que uma pessoa pode ter na vida. E o banho gelado, na verdade, é um passo totalmente acionável que você pode fazer para começar no desenvolvimento pessoal, para começar a tentar desenvolver essa motivação, para começar a ir para academia, porque o começo do ano tá aí, 2026, a gente tá, né, em janeiro, primeiro mês, e esse primeiro mês do ano é o momento que as pessoas elas vão tentar cumprir a promessa que elas fizeram na virada do ano, ou no final do ano, sei lá, em dezembro, para ir para academia todos os dias. E você pode ver que na maioria das vezes, pelo menos na academia que eu frequento, isso dura um mês ou até menos. Então, no primeiro mês a academia tá lotada, ela tá cheia de gente, e aí esse movimento começa a diminuir e tá no volume normal que sempre foi a academia. Porque essas pessoas largam, elas não conseguem continuar nisso, porque elas não são disciplinadas. Então, eu diria que uma das melhores formas de você começar a ser uma pessoa disciplinada é você começar a tomar banho gelado logo de manhã. É você enfrentar esse desafio. Porque pode parecer besteira, eu sei. Tem muita gente por aí na internet falando: o banho gelado não vai levar ninguém a lugar nenhum. O que vai levar é você trabalhar. Óbvio que é você trabalhar. Óbvio que você se esforçar. Mas se você conseguir aquela motivação logo no começo do dia, se você conseguir ser motivado e fazer alguma coisa que vai, de fato, te deixar mais feliz, por que não fazer? Por que simplesmente não encarar essa dificuldade, esse desconforto e fazer isso? E começar a pôr em prática, para você começar a, de fato, se tornar uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais bem-humorada, entendeu? Eu sei que tem muita gente rica por aí, tem muito cara que é rico por aí e continua cometendo hábitos degenerados, cara. E na vida, o que conta não é só a riqueza, não é só a gente ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é algo que ele não tem que ser o objetivo. O dinheiro é o resultado
entendeu? O dinheiro é a consequência. Porque quando você se planeja, quando você tem um plano, quando você tem um sonho, ele não é simplesmente ganhar dinheiro. Porque tem pessoas que elas são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Entendeu? Então não, tomar banho gelado não vai deixar você rico, não vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Mas muitos caras bem-sucedidos, grande parte dos caras bem-sucedidos, eles fazem essa prática. Eles fazem essa prática logo de manhã. Você pode ver vários atletas fazem isso, até pessoas que não são atletas, elas fazem a prática da banheira de gelo. Você provavelmente já viu na internet, isso está bem alta. E isso de fato isso de fato dá sim resultado. Você vai conseguir alcançar resultados fazendo isso, entendeu? Você não está fazendo isso em vão. Você está encarando o desconforto, cara. E quantas vezes na sua vida você precisou lidar com situações desconfortáveis, você precisou encarar problemas e você fica com medo de encarar esses problemas. E na verdade, cara, você encarar dificuldades é uma coisa boa na sua vida. É ótimo você encarar dificuldades, é ótimo você estar com problemas na sua vida, porque isso vai fazer com que você evolua. Isso vai fazer com que você saia da estaca que você já tá. Entendeu? Existe esse cara chamado Wim Hof, que ele criou um método de respiração para o banho gelado. Ele foi um cara que ele foi sem teto durante um período da vida dele. Ele começou a interagir de fato com a natureza, ele começou a tomar banho gelado em lagos ou em lugares frios assim. E ele desenvolveu esse método de respiração que você consegue encarar o frio por mais tempo. Então, faz com que na sua mentalidade você consiga ficar mais tempo, você consiga manter o corpo quente por mais tempo. E acontece que pessoas que estão praticando esse hábito mais tempo, que estão no banho gelado por mais tempo, elas seguem esse método do Wim Hof, você já deve ter ouvido falar nele. É um cara que ele entra em banhos gelados, ele entra em lugares, em lagos congelados mesmo, ele mergulha no gelo, esse cara é insano. E ele consegue aguentar temperaturas extremamente baixas por longo período, porque ele praticou isso por muito, muito tempo. Ele até escalou o Monte Everest, acho que não totalmente, mas ele de fato foi pro Monte Everest, ele escalou uma parte sem camisa, cara. E as pessoas precisam estar totalmente agasalhadas, e elas precisam... ninguém consegue fazer isso, entendeu? E esse cara mostrou que ele consegue desenvolver o corpo. Ele consegue chegar no nível tão extremo de encarar o frio, de desenvolvimento do corpo humano, que parece ser irreal, cara. Parece que é mentira, sabe? Se esse cara conseguiu tudo isso, por que você não consegue tomar um banho gelado de manhã, cara? Por que você não consegue entrar no chuveiro frio? Isso é uma prática que vai te fazer se sentir muito mais forte a longo prazo, entendeu? É uma prática que vai fazer com que você abrace o desconforto. No momento que você abraça o desconforto, é o momento que você consegue evoluir na sua vida. E isso pra tudo. Isso pra tudo. No momento que você tá sozinho, quando você se isola para conseguir se melhorar como pessoa, para trabalhar no seu projeto, para mudar sua autoimagem, para conseguir se enxergar como uma pessoa que consegue fazer as coisas, você vai estar abraçando o desconforto. Você vai estar abraçando a dor, porque é doloroso ficar sozinho. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo consegue. Mas ao longo prazo, você vai aprender a gostar da sua própria companhia. Você vai aprender a gostar de ficar sozinho. E isso vai mudar a sua autoimagem. Porque, cara, pensa só. Se você não consegue ficar sozinho, se você não gosta de você mesmo, como que as outras pessoas vão gostar de você, cara? Como que as outras pessoas vão gostar de estar na sua presença? E isso foi uma coisa que eu precisei lidar. Porque na minha infância, na minha adolescência, eu era uma pessoa chata de conviver, entendeu? Principalmente quando eu tava no ensino fundamental, eu era aquele cara que eu forçava estar junto, eu forçava amizade, sabe? E eu não conseguia interagir direito com os outros meninos da minha sala, porque eles já estavam jogando LOL, eles estavam assistindo anime, eles estavam fazendo todos esses hábitos que na época eu não fazia, sabe? E aí eu tentava forçar a amizade com eles e eu não conseguia isso. Eu não conseguia exatamente ser amigo deles por conta disso.
E essa foi a época que eu precisei ficar sozinho. Essa foi a época que eu mesmo precisei ser meu melhor amigo. E foi uma época desconfortável, foi uma época dolorosa, que eu precisei lidar e que eu precisei, de fato, abraçar o desconforto. Foi no momento que eu precisei pensar, nossa, se nenhum deles quer ser meu amigo, se nenhum deles quer estar junto comigo, eu vou ter que fazer isso sozinho, entendeu? E várias pessoas que não presenciaram esse momento da vida de estar sozinho, esse momento de começar a gostar da própria companhia, elas vão sofrer com isso depois, quando elas se tornarem adultas e verem que tem muita coisa na vida que você vai precisar fazer sozinho, que você vai estar sozinho, que você não vai ter a validação das pessoas, entendeu? Porque a busca da validação hoje em dia, ela é muito alta. Quando você está na internet, quando você está constantemente no Instagram, quando você está constantemente consumindo conteúdo, postando conteúdo, interagindo com outras pessoas no Instagram, você está basicamente buscando por validação. Validação constante. Quando você posta um story, você fica o tempo todo checando quantas pessoas viram seu story, quantas pessoas responderam, quantas pessoas curtiram seu story. Aquilo é uma busca constante por validação. E para você sair de tudo isso, para você largar esse vício por dopamina, esse vício por validação, esse vício por redes sociais, você vai ter que passar por um momento difícil. É como se fosse mesmo um desmame, é como se você estivesse consumindo droga. Você vai ter que passar por um desmame. E esse período ele é doloroso. Ele é doloroso porque você vai ter que aguentar ficar sem esse vício. E é um vício que você está constantemente com ele. É um vício que cabe na palma da sua mão e que você carrega no bolso o dia todo. Entendeu? É por isso que é tão importante você aprender a abraçar o desconforto. É por isso que é tão importante você aprender a ser essa pessoa que consegue encarar as dificuldades e não ter medo disso. E não é uma besteira. O banho gelado não é uma besteira, não é alguma coisa idiota que as pessoas... Eu sei que muita gente fica zoando, eu sei que muita gente zoa isso na internet. Mas essas pessoas que zoam e que acham que é besteira, eu aposto que nenhuma delas tentou fazer isso, nenhuma delas aguenta fazer isso. Você não precisa sair por aí falando que você toma banho gelado, que você é tipo o cara que você toma banho gelado e que as outras pessoas não. Cara, só faz o seu. Entra no desenvolvimento pessoal, começa a tomar o banho gelado de manhã, encara esse desafio logo de manhã, abraça o desconforto. Você não precisa sair contando para as pessoas. Porque eu aposto que você vai conseguir ser muito mais motivado. Isso vai te ajudar não só com o seu físico, não só com a sua motivação, mas vai te ajudar também com a sua saúde mental. Porque você vai estar disposto, você vai estar motivado, você vai estar preparado para enfrentar o resto do dia. E no momento que eu entrei no desenvolvimento pessoal, no momento que eu comecei a me livrar desses vícios, a sair desses maus hábitos, foi o momento que eu consegui de fato alcançar a realização real. A realização. Mas é verdade. Isso tudo é verdade. Você vai sentir um prazer muito grande quando você vê que você está se desenvolvendo, cara. E isso é um dos primeiros passos. O banho gelado é o primeiro passo para você começar algo muito maior que vai mudar a sua vida. Entendeu? Então faz esse desafio, pega esses 7 dias, vê, cronometra o tempo que você consegue ficar no banho gelado, vê se você consegue ir aumentando e progredindo cada dia mais. E se você conseguir transformar isso num hábito, vai ser ótimo. Porque você vai ultrapassar esses 7 dias, esses 7 dias vai se transformar em um mês. Porque você vai conseguir ultrapassar esses 7 dias vai se transformar em um mês, em 2. E você vai estar fazendo isso por anos e anos e anos. Isso vai te transformar, isso vai se transformar num hábito e você vai conseguir encaixar isso na sua rotina, na sua vida. E você vai ver como isso vai te ajudar em muitas outras coisas da sua vida, entendeu? Eu acredito que era basicamente isso que eu queria dizer nesse vídeo. Se você conseguiu assistir até aqui, muito obrigado de verdade. Isso foi um guia completo de como você começa a tomar banho gelado e por que você deveria fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, comenta alguma coisa aqui, vamos conversar. Vai ser muito da hora conversar com vocês, vai ser muito da hora responder suas perguntas e ver que vocês estão engajados nisso. Se inscreve no canal, isso vai ajudar bastante o meu trabalho aqui, vai ajudar bastante a alcançar mais pessoas que precisam disso, mais pessoas que vão se sentir melhor com o banho gelado. E muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. E é isso. Valeu!